gente! Para a aula de hoje eu trouxe esse jogo americano maravilhoso, com esse bico de acabamento super delicado, muito fácil de ser feito, prático, rápido. Fiz ele também na versão porta-copos e vou deixar aqui no canal um vídeo para vocês, para que façam a adaptação entre uma peça ou outra. Vamos utilizar agulha 3,5 milímetros, tesoura para arremate, barbante de ordem 6 e opcional, cola para acabamentos. Eu utilizo Pega-Mil 6000, mas vocês fiquem à vontade para utilizar cola ou não, e inclusive para utilizar a marca de sua preferência. Vamos iniciar nosso trabalho com um anel mágico, uma correntinha, um ponto baixo dentro do anel, e mais 2 correntinhas para dar altura ao primeiro ponto. Dentro do anel mágico, vamos fazer 13 pontos altos. Nossa base será de 14 pontos, mas as correntes iniciais já estão fazendo a função do primeiro ponto, tá ok? Então, vamos fazer mais 13 pontos e completaremos 14 com as correntinhas que iniciamos. Prontinho. Vamos fechar nosso anel mágico. Agora vamos fazer o fechamento da carreira. Geralmente, as pessoas começam fechando na terceira correntinha. Eu vou pedir que vocês ignorem nesse momento as 3 correntes e façam esse fechamento no primeiro ponto alto, lá na cabeça do primeiro ponto. Vamos lá. Introduz a agulha e puxe o fio, fechando com um ponto baixíssimo. Notem que formamos aqui um elo. Esse elo vai ser o elo referente às 3 correntinhas e vamos utilizá-lo no final dessa próxima carreira, ok? Agora nós vamos alongar um pouco essa laçada e puxar ela lá para trás, introduzindo a agulha no ponto alto seguinte, pegando as 2 hastes da cabeça do ponto. E vamos puxar essa laçada lá para trás, precisa alongar um pouquinho para não ficar repuxando, tá bom? Pronto, passamos ela lá para trás e agora no mesmo ponto, vamos introduzir a agulha, puxar o fio e fazer um ponto baixo. Uma correntinha e no mesmo espaço, um ponto alto. Deu para entender? Por que eu faço assim? Porque dessa forma, o início de carreira não fica concentrado numa posição apenas do trabalho. Ele vai andando e conforme vai andando, evita muito a marcação. Ao finalizar a carreira, eu volto explicando novamente esse fechamento para vocês, tá ok? Nós vamos trabalhar a segunda carreira toda em aumentos. Então, cada ponto de base receberá 2 pontos altos juntos. Entenderam? Vamos para o próximo ponto. Vamos fazer um ponto alto. Novamente, no mesmo espaço, um ponto alto. E vamos desse jeito até o final da carreira. Finalizei a carreira e vamos fazer o fechamento com ponto baixíssimo, ignorando o ponto baixo e a correntinha do início do trabalho, pegando agora lá na cabeça do ponto alto seguinte, tá ok? Vamos introduzir a agulha e fechar essa carreira com um ponto baixíssimo, assim como fizemos na carreira anterior. Temos aqui a laçada na agulha, vamos alongar um pouco a laçada, retire a agulha, no ponto alto seguinte, introduza de trás para frente a agulha para puxarmos a nossa laçada lá para trás. Vamos introduzir a laçada, puxando ela lá para trás. Puxe sempre um pouquinho a laçada, alarguem a laçada para não repuxar aqui na hora de passar ela lá para trás, tá bom? E agora, no mesmo ponto de base, vamos fazer um ponto baixo. Introduza a agulha novamente no mesmo ponto,
puxe a laçada, retire as duas, temos aqui o ponto baixo, faça uma corrente para dar altura e no mesmo lugar um ponto alto. Temos o nosso primeiro aumento. Essa carreira vamos trabalhar fazendo um aumento e um ponto sozinho. Já temos aqui o nosso aumento. O próximo ponto alto, vamos fazer um ponto alto sozinho. No próximo ponto, novamente um aumento. E assim sucessivamente até o final da carreira. Fizemos um aumento, agora vamos fazer um ponto alto sozinho. Dessa forma, vamos finalizar a carreira e eu já volto com vocês. Vamos fechar nossa carreira na cabeça do ponto alto, ignorando o ponto baixo e a correntinha, com um ponto baixíssimo. Puxe a laçada, não precisa puxar muito, senão o ponto vai ficar frouxo, mas deixe de forma que não fique repuxando quando passar a laçada lá para trás. No ponto alto seguinte, puxe a laçada para trás do trabalho e no mesmo ponto, faça um ponto baixo. Uma correntinha, um ponto alto no mesmo espaço, temos o nosso aumento. E desta carreira, vamos trabalhar com 2 pontos altos sozinhos. Um aumento e 2 pontos altos. Então, vamos fazer aqui nosso primeiro ponto sozinho. Segundo ponto sozinho no ponto seguinte. E no próximo ponto de base, um aumento. Essa é a sequência dessa carreira. Prontinho, vamos fechar nossa carreira com o ponto baixíssimo. Aumentar a haste. Mesma coisa que já fizemos nas carreiras anteriores. E começar a nossa próxima carreira. Um ponto baixo, uma corrente, um ponto alto no mesmo espaço. E agora nós teremos, ao invés de 2 pontos altos sozinhos, nessa carreira vamos fazer 3 pontos altos sozinhos. E dessa forma, vamos fazer as demais carreiras, sempre aumentando um ponto sozinho na carreira seguinte. Percebam que nós começamos com um ponto alto sozinho. Na carreira seguinte, fizemos 2 pontos altos sozinhos, sempre seguidos por um aumento. E nessa carreira, vamos fazer 3 pontos altos sozinhos, seguido por um aumento, até o final da carreira. Dessa forma, vamos trabalhar até alcançarmos 11 carreiras a contar da primeira carreira da base. Nós temos aqui 1, 2, 3, 4, estamos na 5ª carreira, com 3 pontos altos sozinhos e um aumento. Na 6ª carreira, nós teremos 4 pontos altos sozinhos e um aumento. Na próxima carreira, 5 pontos altos sozinhos e um aumento, e assim até completarmos o total de carreiras necessários, que são 11 carreiras. Na 11ª carreira, teremos 9 pontos altos sozinhos e um aumento. Eu vou fazendo aqui, adiantando as minhas carreiras e já volto com vocês. 11ª carreira finalizada. Ficamos então nessa última carreira com 9 pontos altos sozinhos e um aumento. E a próxima carreira nós vamos trabalhar em pontos baixos, mantendo o aumento e a sequência. Já fiz o fechamento da carreira, conforme eu orientei a vocês nas carreiras anteriores. Alonguei um pouquinho o fio, vou lá no próximo ponto, puxo o fio lá para trás, a laçada. Não esqueçam de alargar o ponto para não repuxar o trabalho.
E vamos manter no mesmo espaço, fazendo um ponto baixo. Vamos trabalhar essa carreira toda em pontos baixos, mantendo um aumento a cada 10 pontos baixos, tá bom? Então, na carreira anterior, nós fizemos 9 pontos altos e um aumento. Nessa carreira, nós vamos fazer 10 pontos baixos e um aumento, ok? Então, eu já fiz aqui o primeiro ponto baixo, vou fazer o segundo no mesmo espaço e vou dar sequência nos próximos pontos dos 10 pontinhos, sempre trabalhando ponto baixo, sem apertar muito a tensão do fio, deixe o fio um pouquinho mais soltinho, para o trabalho não ficar repuxado e ficar com um acabamento bem bonito, tá bom? Estou aqui no meu... Opa, tem um fiozinho que ficou fora do lugar aqui, deixa eu acertar. Pronto, deixa eu ver quantos eu já fiz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Temos os 10 pontos baixos, vamos fazer o aumento. 2 pontos baixos no mesmo espaço. E vamos manter essa sequência até o finzinho da carreira, para já começarmos a próxima carreira fazendo o nosso bico de acabamento. Cheguei ao fim da carreira, vamos fechar com um ponto baixíssimo na cabeça do segundo ponto. Temos aqui o nosso primeiro aumento, o primeiro ponto, o segundo ponto. Vamos fechar aqui com um ponto baixíssimo. E dessa vez vamos permanecer aqui no mesmo local. Não vamos passar o fio lá para trás agora não, não há necessidade. Vamos fazer um ponto baixo no mesmo espaço, tá bom? Um ponto baixo e 2 correntinhas. Formamos aqui o nosso primeiro ponto do motivo. Já estamos na nossa carreira de bico de acabamento, tá bom? No mesmo espaço, faça mais um ponto alto. Ainda no mesmo espaço, um ponto alto. No mesmo espaço, mais um ponto alto. Contando com as correntes iniciais, temos 4 pontos altos em um mesmo espaço de ponto de base. Agora, vamos fazer 5 correntinhas. Retire a agulha da laçada. E vamos lá no primeiro ponto que fizemos na carreira, contando ó, o ponto baixo, uma corrente, outra corrente. Nessa segunda correntinha, nós vamos introduzir a agulha e puxar a laçada, fechando um arco. Faça uma corrente para dar altura ao ponto. E dentro do arco, vamos fazer 8 pontos baixos. Vamos fazer o primeiro ponto. 1, 2, 3, 4, todos dentro do arco. 5, 6, 7, 8. Dá uma ajustadinha. Dentro do arco de correntinhas, 8 pontos baixos. Agora, na base, vamos pular 3 pontos. 1, 2, 3. No quarto ponto, vamos introduzir a agulha e fazer novamente um grupo de 4 pontos altos no mesmo espaço. 1, 2, 3, todos no mesmo espaço. 4. Novamente, 5 correntinhas. 1,
2, 3, 4, 5. Retire a agulha da laçada, volta lá no primeiro ponto, temos os 4 pontinhos aqui. Vamos no primeiro ponto, introduz a agulha na cabeça do ponto e puxe a laçada. Faça uma correntinha para dar altura e dentro do arco vamos fazer 8 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E esse é o motivo do nosso bico de acabamento, fazendo 2 carreiras do bico ao mesmo tempo. A partir da finalização do arco, sempre vamos manter essa sequência. Lace a agulha, pule 3 pontos de base, no quarto ponto, faça novamente os 4 pontos altos juntos e continuem fazendo dessa forma até o final da carreira. Final da carreira do nosso bico. E agora aqui embaixo vocês vão observar que sobraram 3 pontinhos, exatamente os 3 pontos que precisamos pular entre um motivo e outro. Vamos introduzir a agulha aqui na cabeça da corrente de subida da carreira dos arcos, tá bom? Nós fizemos uma corrente e começamos os pontos baixos dentro do arco. Então, nessa correntinha aqui, que nós subimos para dar altura ao ponto, é onde nós vamos fazer o fechamento com um ponto baixíssimo. Retirando a laçada toda de uma vez. Eu já cortei o meu fio, fiz o acabamento, vou lá no próximo pontinho, introduzo a agulha de trás para frente e levo esse fio lá para trás. Pronto. Está finalizada a peça. Com o fio já na parte de trás do trabalho, a gente faz o acabamento. Podemos passar, vou pegar uma agulha mais fina que facilita. Peguei uma agulha 2,5, quem quiser pode usar também agulha de tapeceiro. Vamos passar aqui na parte de trás do trabalho, tá bom? No avesso. Vamos passar aqui por dentro de alguns pontinhos no arco, o nosso fio do acabamento. Dividir o fio em 2 partes. Vamos desfiar ele aqui agora, deixando, como é um fio 6, vou deixar 3 perninhas para cada lado, para a gente fazer o nosso nó de acabamento. Vou passar aqui entre mais 2 pontinhos aqui, 2 laçadinhas, e vou fazer o nozinho mais lá no meio. Aqui dentro do arco, esse é o meu jeito de fazer o acabamento, tá bom? O meu jeito que eu deixo a peça bastante segura, gosto muito de trabalhar assim. Dentro do arco, você vai ver a alça da correntinha. E é essa alcinha aqui que nós vamos utilizar para dar o nó. Tá vendo? Tá entre os pontos baixos, a alça da correntinha do arco, lá escondidinha lá dentro dos pontos. Vamos passar uma alcinha desse fio desfiado por baixo dessa laçada da correntinha. O nozinho vai ficar bem escondidinho, fica um acabamento bem seguro e bem limpo. Vamos fazer um nó. Mais uma laçadinha do nó. Vou deixar aqui na espera, porque eu vou passar um pinguinho de cola. Utilizo sempre nos trabalhos, nos acabamentos, pega 1000, 6000, porque eu gosto desse bico, que facilita bastante a finalização do trabalho, não esparrama cola por todo lado, não há extravasamento, desperdício, gosto muito dessa marca. Então, fica a dica para vocês. Dentro do nozinho, antes de puxar a segunda laçada do nozinho, eu dou uma gotinha de cola
pouquinha, não precisa muito. E agora sim, puxo, fechando o nó. Pego esse sobra de fio, passo por entre mais alguns pontos. As duas pontas. E o nozinho ficou escondido embaixo dos pontos baixos, imperceptível. Não tem como encontrá-lo ali, fica um acabamento limpo. Se quiser pode dar mais um nozinho, faz a mesma coisa, um pinguinho de cola, passa mais um pouquinho por entre os pontos e já pode arrematar o fio cortando o excesso, tá ok? Eu vou passar ele entre mais algumas laçadas. Vou dar mais um nozinho aqui. Sua cliente ou você no uso pode lavar a peça à vontade, que não vai passar aperto, a peça não vai se desmontar toda. Tem bastante segurança nesse acabamento. Tem gente que não gosta de usar cola, tem gente que não gosta de dar nozinho. Eu gosto de segurança. Eu não gosto de correr risco de ter dor de cabeça com acabamento de peça nenhuma minha. Não custa, né? Então vamos pôr uma gotinha, bem pouquinho. Fecha o nó. Passa entre alguns pontinhos restantes. E prontinho. Só cortar o excesso. Está pronto o nosso trabalho. Um acabamento bem feito. Um trabalho bem bonito. Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula. Fiquem todos com Deus. Um beijo e até a próxima.